Então vamos lá, né? Foram criadas aqui as principais constantes. Não se preocupem que depois nós vamos estar testando, né, todas essas constantes. Isso aqui eu vou estar explicando melhor quando nós formos utilizar o PHP-Mailer. Então, por enquanto, vão ser essas aqui. A chamada dessas constantes, elas vão funcionar da seguinte forma. Nós podemos criar aqui dentro de rotas alguns métodos. Eu vou até fazer no início aqui, ó. Vamos fazer aqui no início. Vou criar um método, por exemplo, estático, static function, que eu vou chamar de get, pode ser get site home, beleza, get site home, que eu vou capturar a raiz, na raiz não, a pasta home do meu site, é diferente da raiz, vamos fazer com a raiz também. Então aqui eu vou pedir para ele retornar a minha classe de configuração, que por enquanto ali nós vamos até precisar de rodar aquele arquivo para atualizar o nosso Composer, né, porque foram criadas outras classes, ele não foi atualizado. Eu vou pedir para ele então acessar site URL. O que é site URL? Está aqui dentro da minha config. Cadê minha config? Deixa eu fechar um pouquinho de classe aqui. Ok. Aqui, ó. Ele está aqui, então, pegou site URL, é o meu localhost, bacana. Então, aqui ele está no localhost. Esse localhost eu vou colocar um ponto para me poder concatenar com uma barra, ok. Ponto novamente para voltar a concatenar com outra constante. E essa outra constante vai estar em config, dois pontos, sempre para acessar. E vai ser qual? A pasta principal. A pasta principal é site pasta. Pronto. Com essa informação, eu chego até site pasta, que é seria a pasta principal, né, do meu site. Então, seria aqui, basicamente, a raiz dele mesmo. Né? Nós vamos colocar uma diferença, que essa aqui é a pasta principal, para a pasta raiz. Uma pequena diferença. Vou copiar isso aqui. Vamos só testar antes, para ter certeza que isso vai funcionar. E aí, nós fazemos a próxima. Então, aqui na index, eu posso colocar o seguinte. Antes dele me mostrar aqui, ó, esse nome, ou pode ser depois do nome, vamos colocar um echo. Então, eu quero que ele me mostre quem, né, que ele executa para mim essa função aqui. Ó. Pronto. Vamos ver se isso vai prestar. Antes de testar isso, vamos aqui atualizar o nosso Composer Update. E ele tem que me mostrar, então, na minha página index aqui, quando eu atualizar, aquela informação. Vamos aqui para o teste. Deu um erro. Vamos verificar index.php, linha 13, justamente nela. Echo, para que ele possa me chamar get site ROM. Aqui ele vai estar acessando, porque ele está no autoload. O autoload pega todas as classes. Get underline. O nome está certo, o que ficou faltando foi a referência dela, né? Então aqui, ó, rotas, porque ele está lá agora sim. Ele tem que encontrar ela ali. Atualizo, ele deu erro de sintaxe, config class, linha 3, foi o que eu fiz aqui. Config class, linha 3, class config. Eu inventei aqui os parênteses como se fosse uma função, né? Não existe isso. Vamos ver se não tem mais nenhum erro. Ó, caprichei dessa vez. Linha 20. O que eu arrumei aqui na linha 20? Constante e-mail host. Está falando que eu não especifiquei. E-mail host, SMTP. É aqui em cima, na verdade. É antes dela, que foi o ponto e vírgula final. Será que é isso? Ele vai exigir que eu coloque, porque nas demais ali eu coloquei a vírgula. Perfeito. Ó. Então aqui ele deu eco, mostrando, né, localhost, e aqui só que ele ficou com o nome. Localhost, essa loja é carregada... Ah, não, tá certo. É porque não tem uma quebra de linha ali. Então ele mostrou aqui, ó, HTTP localhost. É porque aqui eu não coloquei nenhuma quebra de linha quando ele me mostrou essa informação aqui, ó. Então posso até colocar o seguinte.
antes aqui ou depois, né? Vamos concatenar aqui, ó, com BR. Vamos ver aqui o que ele me arruma. Pronto, ó. Então, localhost / loja. Perfeito. Ele está conseguindo, então, através daquela função, me trazer, né, a raiz.